E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência e não o contrário. E temos corroborado com muitas evidências essa grande verdade. Realmente, em grandes confrontos com a ciência, a Bíblia sempre ganhou, com sua ciência. Então, a Bíblia é um livro de ciências? Sim, ela não quer ensinar química, física, cosmologia, biologia, bioquímica. Não fala sobre tabelas periódicas, modelos de ligação química, mas ela apresenta grandes verdades científicas, verdades que podem ser corroboradas, inclusive pela ciência de homens. E toda vez que esses conflitos ocorreram, a Bíblia sempre ganhou. Uma grande verdade que a Bíblia anuncia é sobre a idade da Terra. Será que estamos aqui há milhões e milhões de anos, bilhões de anos? A Terra com 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra com mais de 3 bilhões de anos, como anunciam pela ciência de homens? Será que nesse tempo todo teríamos evoluído daquela ameba primordial, lenta, gradual e sucessivamente por mutações, seleção natural, conforme Darwin anunciou um dia e a ciência hoje teima em confirmar? Ou será que estamos aqui há poucos anos, milhares, não milhões? Quem será que tem a resposta certa sobre os milhões de anos e os bilhões de anos? Será que a ciência acertou e a Bíblia errou? Sem os milhões de anos, bilhões de anos, cai toda essa história da evolução darwiniana, que precisa dos milhões de anos. É o tempo que faz os milagres no processo evolutivo, milhões e milhões de anos. Mas a Bíblia deixa claro que estamos aqui há poucos anos. Temos toda a cronologia e a genealogia de Gênesis, de Adão até Abraão. E Mateus vai de Abraão até Jesus, e de Jesus até os nossos dias. Fazemos as contas, 6.000 anos, aproximadamente. E será que as evidências confirmam os bilhões e milhões de anos? Ou será que as evidências confirmam uma terra jovem? Uma vida jovem nessa terra? Neste podcast falaremos de mais uma dessas evidências de que a Terra de fato é jovem. O título é esse: Cadê o sal dos oceanos? Um dilema para Darwin. Um dilema para os bilhões de anos. Você sabia que o sal dos oceanos vem das rochas dos continentes? É a erosão, é a chuva, os rios que levam esse sal para os oceanos. E esse sal é constituído principalmente de cloreto de sódio, sal de cozinha, que você usa no preparo de sua alimentação. Então temos 85% aproximadamente de cloreto de sódio nos oceanos. Tem um pouquinho de magnésio, sulfato. E aí vem a pergunta: se o sal vem dos continentes, das rochas, carregado pelas nuvens que precipitam em chuva, pelos rios, não deveria ter uma quantidade muito, muito, muito maior de sal nos oceanos do que temos hoje, se a Terra realmente tem 4,5 bilhões de anos? A resposta é sim, não faz sentido. O sal, a gente tem medido essa concentração e a gente deveria, pelos cálculos, ter hoje um oceano, se realmente fossem bilhões e bilhões de anos,
praticamente saturado em sais. Seria um oceano morto, como o Mar Morto da Galileia, uma concentração altíssima de sal. Mas o que dizem então os evolucionistas, os naturalistas, que defendem os bilhões e bilhões de anos? Olha, não, há um equilíbrio. A quantidade de sal que é carregada para o mar, ela também é perdida através de deposição desse sal no fundo dos oceanos, seria um dos processos, através daquele spray, daquele aerossol que nós temos nas maresias. Então você tem uma onda, o vento carrega aquelas pequenas gotículas de água com sal, problema de corrosão que temos nas praias, nas casas que ficam próximas ao mar. Então esse aerossol da maresia removeria um pouco do sal dos oceanos. E a história é essa, que então haveria um equilíbrio. A mesma quantidade de sal que está chegando nos oceanos está sendo retirada dos oceanos. Mas olha, será que daria para acreditar num processo assim? Um equilíbrio finíssimo que igualou a taxa de deposição de sal nos oceanos com a taxa que retira esse sal dos oceanos. E esse equilíbrio persistiu por 3 bilhões de anos com a vida na Terra. É muito difícil de imaginarmos esse equilíbrio. Não faz muito sentido pela lógica. Primeiro, que o equilíbrio é um único ponto, é o ponto de equilíbrio. Qualquer outra situação levaria a um desequilíbrio, ou mais ou menos sal. Muito provavelmente, a quantidade de sal que chega deveria ser sempre superior à quantidade de sal que é retirada. É muito mais fácil depositar o sal, carregar o sal das rochas, por rios, por chuva. As fontes hidrotermais também no fundo dos oceanos, sabemos que também depositam sal, do que retirar por maresia, por depósito no fundo dos oceanos, outros processos. Então o equilíbrio é muito difícil de ser atingido e ser mantido por bilhões de anos. Já devia ter desequilibrado. E os oceanos deveriam ser oceanos mortos. Há um estudo muito interessante, publicado no Institute of Creation Research, ICR, nos Estados Unidos. O Dr. Stephen Austin e Russell Humphreys publicaram um artigo sobre esse dilema. Cadê o sal dos oceanos? Um dilema para Darwin, para os evolucionistas. E é um trabalho que foi publicado em 30 de julho de 1990. Extremamente bem feito, com dados científicos, com cálculos. E foram fazendo esses cálculos da quantidade de sódio que é depositada nos oceanos e a quantidade de sódio que é retirada do cloreto de sódio, e calcularam um máximo de 62 milhões de anos para a vida na Terra. Olha só, pela quantidade que nós temos de sal nos oceanos hoje, nós poderíamos ter esse depósito por um máximo de 62 milhões de anos. Se a vida surgiu nos mares, se o mar não poderia ficar saturado de sal, podemos também extrapolar um limite para a vida na Terra de poucos milhões de anos, não 3 bilhões de anos, como o naturalismo assume. Então há um problema seríssimo com os milhões de anos em relação à quantidade de sal nos oceanos. Os naturalistas, você vai encontrar artigos por aí, tentam refutar esse argumento. Não, veja só, poderia ter retirado o sal por deposição, por evaporação, por maresia e tudo mais. Mas um equilíbrio, pense, o que é razoável? Um equilíbrio, a mesma quantidade de sal que está chegando nos oceanos é a mesma quantidade que está sendo retirada por vários processos por 3 bilhões de anos. Não faz sentido. A lógica nos diz que esse equilíbrio deveria ter sido perturbado.
extremamente perturbado, principalmente em favor de uma deposição maior de sal nos oceanos do que a sua retirada. Os rios fluem para o mar e os rios carregam consigo o sal. E esse sal já deveria ter acumulado em quantidades insuportáveis para a vida, se o planeta de fato tivesse bilhões de anos, se a vida de fato tivesse bilhões de anos. Mas uma evidência, não é uma prova definitiva, é claro, mas uma evidência que se soma e que corrobora uma grande verdade bíblica, descrita na cronologia e na genealogia. Mais uma grande verdade bíblica, descrita na cronologia e na genealogia de Gênesis e de Mateus. A terra é jovem e a vida na terra também é jovem. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.